Queria falar nada não, mas você sabe que quando eu prometo as coisas no começo é que tem muito conteúdo. Hoje o vídeo é iniciando na partitura. Eu vou explicar para você de um jeito fácil, de um jeito simples, para que você possa tocar sua primeira partitura logo hoje. Então bora pro vídeo. Fala, músico! Hoje o vídeo vai ser iniciando na partitura. É um assunto que é muito legal para mim, eu gosto muito de ensinar isso para as pessoas, porque a partitura ela é a forma mais correta da gente tirar as músicas, né? Sempre é a forma que vai ser a mais correta, porque os artistas eles aprovam. Também a partitura ela te mostra todos os tempos certinhos da música, todos os tempos de pausa, de nota, de tudo que você pode ter para conseguir tirar a música da melhor forma possível. Se você acha que a partitura não é importante ou se você tem essa dúvida, coloca uma coisa na sua cabeça que ela é muito, muito importante, tá bom? Explicando mais uma vez, ela é a forma mais correta da gente tirar as músicas. Porque imagina se não tivesse as partituras para a gente ter acesso a essas músicas dos gênios do passado, né? Tipo Bach, o Beethoven. Imagina se não tivesse partitura para a gente conseguir ter acesso à música deles hoje em dia. E ainda de uma forma bem explicada, bem escrita, para que a gente pudesse tocar ela da forma que ele tocava. Você vai tocar em algum evento, quando você vai tocar em estúdio, fazer gravação, o pessoal sempre traz uma partitura para você ler. Isso aqui a gente já começa sabendo que a partitura é muito importante. O que é a partitura? Uma partitura é uma representação escrita de música padronizada mundialmente. Tal como qualquer outro sistema de escrita, dispõe símbolos próprios que associam a sons, certo? Como eu falei aqui, a nossa partitura ela é mundialmente escrita igual. Então se você dá uma partitura para um cara da Índia tocar, ele vai saber tocar se ele souber ler a partitura, porque é mundialmente conhecida da mesma forma, é mundialmente estudada da mesma forma. Algumas diferenças só de fala, por exemplo, aqui no Brasil a gente fala Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e lá, por exemplo, nos Estados Unidos eles falam o nome das letras, né? Então é C, D, E, vai mudando essas coisas assim. Mas a escrita da partitura sempre vai ser igual, o tempo vai ser o mesmo. É só você saber o compasso da partitura, em qual compasso ela está, que tá tudo certo. Eu preparei aqui uma tabela para vocês no computador, como tá aparecendo aqui em cima, que mostra o número de representação da figura, a figura, o nome dela e o tempo que eu tô representando aqui só como exemplo para vocês, tá? Mas isso não é definitivo da figura. Eu só tô mostrando esses tempos aqui que tá do lado direito, para exemplificar para vocês da melhor forma possível para a gente conseguir tocar a música que vai estar no final do vídeo. Então, o número de representação, como aqui a gente já inicia vendo, da semibreve é o número 1. Tá bom? Então eu vou explicar para vocês o que significa isso. Esses números de representação são muito importantes porque algumas pessoas classificam essas figuras assim dessa forma. Figura 16, por exemplo, como está aqui, é a nossa semicolcheia. O 16 é o número de representação da semicolcheia. Vou começar explicando pelo nome das figuras e pelo design delas, tá bom? A nossa primeira figura é a semibreve. A semibreve é a que dura mais tempo daqui dessa tabela que eu estou mostrando para vocês. Eu coloquei o tempo dela como 4 para exemplificar como ficaria numa partitura simples, né? E você pode ver que as outras, descendo aqui, vai sempre dividindo por 2 o tempo dela. A mínima vale menos do que a semibreve, a semínima vale menos do que a mínima e assim por diante. Nessa aula, eu vou usar com vocês a mínima, a semínima e a colcheia. Ou se bobear, só a semínima e a colcheia, porque na música que eu vou passar para vocês só vai ter elas duas, porque a gente vai trabalhar para você sair daqui lendo já a sua primeira música hoje, tá bom? Já passamos da primeira, é a nossa semibreve. A semibreve é a bolinha, mas depois eu vou explicar para vocês por que não é a bolinha e por que o meu professor fica bravo quando eu falo isso. O segundo, a nossa mínima, e ela é uma bolinha que dentro é branca e tem ali a haste dela, né? Mais para frente eu vou explicar sobre esses termos técnicos. A mínima, ela parece a nossa mínima, só que a bolinha dela é pintada e ela vale um tempo. Então semibreve 4 tempos, divide por 2, a mínima vale 2 tempos, divide por 2, a semínima vale 1 tempo, tá bom? E eu vou aqui até a colcheia para também não ficar muita informação para vocês. A nossa colcheia ela é como se fosse uma semínima, só que com um colchete, que é essa perninha aí que sai dela. Se a gente pegar o número 1 e dividir ele por 2, vai dar meio, então a colcheia vale meio tempo. É sempre dividindo por 2 que você vai encontrar o valor da outra figura que fica abaixo da de cima. Os números de representação dessas notas que a gente acabou de falar, até a semicolcheia, tá? Para não ficar muita informação, mas no PDF, eu vou deixar esse PDF aqui todo para vocês estudarem depois. O número de representação da semibreve é o número 1, da mínima é 2, da semínima é 4 e da colcheia é 8. Algumas vezes vocês vão precisar saber disso para poder usar em dialetos com outros músicos ou até para escrever mesmo partituras. Vai ter que saber o número de representação delas, tá? É isso. Cada figura tem uma pausa equivalente, tá bom? Elas valem o mesmo tempo da figura, mas ao invés de serem sons rolando, são silêncios que, como eu já disse, equivalem ao mesmo tempo da figura, beleza? Então aqui a gente tem a nossa semibreve e aqui embaixo dela, a pausa dela já está
dentro do pentagrama, que eu vou explicar para vocês o que é depois, mas isso é bem simples, tá? Essa pausa dela representa como se fosse uma cartola virada. Imagina um chapéu de mágico, só que ao contrário, tá bom? É que ali ela tá na linha, não sei se dá pra ver muito bem, mas imagina uma cartola ao contrário, que significa a pausa da semibreve. Aqui o nosso segundo é a nossa mínima, e o símbolo de representação da pausa dela é uma cartola, só que agora normal. Ela tá ali no pentagrama, não sei se dá pra ver muito bem, mas é como se fosse uma cartolinha, um risquinho embaixo e um quadrado em cima, representando tipo um chapéuzinho, tá? A nossa semínima é aquele símbolo que todo mundo faz feio. Eu faço muito feio isso daí, até as figuras inclusive também, minha escrita é horrível, mas ela é como se fosse essa letrinha estranha aí. Eu vou circular aqui pra vocês verem. E a nossa última figura que a gente vai usar hoje, que igual eu falei pra vocês, é a nossa colcheia, que só tem um colchete assim, ó, uma perninha, né? E embaixo dela tem a pausa dela, que equivale ao mesmo tempo, só que em silêncio. Deu pra entender as nossas pausas e as nossas figuras equivalentes? Isso é muito simples mesmo. Agora eu vou explicar pra vocês como que fica isso na prática, tá? Chega de teoria, a gente vai passar pra prática pra ver como que funciona essas notas. E eu vou tocar aqui na nota dó, tá? Na casa 3, só pra representar mesmo quanto vale essas figuras. Então vamos imaginar que a gente tá num compasso 4x4, ou seja, 1, 2, 3, 4, aí repete. Nessa pulsação, tá? Beleza, se a nossa semibreve, como eu expliquei para vocês lá em cima, vale 4 tempos, ela vai valer tudo isso. Fechou. Então, ela vai ficar assim, ó. No violão, ele não vai ter tanta sustentação, essa nota, tá? Infelizmente. Mas se você toca essa nota no piano e aperta o sustain dele, ele vai durar os 4 tempos certinho. Aí na hora que bater o quarto tempo, você tira, tá? Então, como representação, só vou fazer aqui mesmo no violão, ou com a boca mesmo, ó. Então ele vai durar isso daqui, ó. Contar o compasso inteiro. 1, 2, 3, 4. Viu que durou tudo? Então a nossa semibreve, ela vai durar os 4 tempos, tá bom? E aqui, passando do lado. Se eu quero preencher esses 4 tempos aqui, que a semibreve preencheu nela sozinha, agora eu vou ter que colocar duas da que sucede ela. Então eu vou colocar duas mínimas para completar os 4 tempos. A semibreve completou sozinha. Então agora a gente vai ter duas figuras, tá? Então vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4. Então eu cantarolei uma aqui. Só que na hora que subiu aqui pra fazer o terceiro tempo, eu dei uma parada na voz e coloquei de novo. Então dividiu esses 4 tempos, uma nota para cada 2 tempos. Vou fazer aqui na prática no violão. 1, 2, 3, 4. Beleza? É bem simples mesmo. Passando mais uma, essa é a mais convencional. Se a gente está batendo aqui 4 vezes, na pulsação, no tempo dela, a nossa C mínima, ela só vale um tempo. Então ela vai tocar em todas essas daqui, ó. E vai ficar assim. 1, 2, 3, 4. Percebe que eu não posso travar o som dela antes de bater outra nota. Então ela tem que ficar sempre assim, ó. Só quando bate aqui embaixo eu toco a próxima, entendeu? Então eu não posso fazer isso daqui, ó. 1, 2, 3, 4. Entendeu? Então tem que cumprir todo esse tempo que ela fica de um tempo até outro para poder dar certo na música. Senão ele vai ser uma outra figura que não tem nada a ver. Então sempre complete o tempo da figura certinho, tá? Não pode parar aqui, no caso da nossa C mínima aqui, não dá pra parar, senão vai virar uma outra figura. Então tem que cumprir todo o tempo, ó. 1, 2, 3, 4. Agora a nossa última figura que a gente vai usar como exemplo, que é essa daí que tá apontando a setinha. É a nossa colcheia, tá? Já que a gente precisou de 4 C mínimas, que é a nossa figura ali, que é a bolinha pintada, depois da mínima, que é a bolinha branca, se ela a gente precisou usar 4, a próxima a gente vai ter que usar 8 para poder cumprir os 4 tempos, entendeu? Então eu vou ter que usar duas colcheias, que é a nossa última nota aí como exemplo, ela vale meio tempo, tá? Então para completar um tempo a gente vai ter que usar duas. Então para cada tempo vai ficar, ó, 1, 2, 3, 4 e... 1, 2, 3, 4. Bem simples, né, de entender. Você pode perceber que cada vez que vai passando das figuras, vai tendo que usar mais para poder completar aquele tempo.
Mas também nem toda música vai precisar completar toda hora o tempo certinho. Às vezes vai ter alguma pausa. Então eu posso pegar aqui, ó, por exemplo, a nossa semínima, que é mais simples, que você vai tocar em todas as batidas do metrônomo. Então vai ficar assim, ó, 1, 2, 3, 4, tá bom? Só que na primeira eu não vou querer tocar a nota, então eu vou colocar uma pausa de semínima nesse primeiro tempo, que vai ser o 1, tá bom? Então eu vou contar, ó, 1, 2, 3, 4. Viu que eu só toquei 3, e no primeiro eu não toquei justamente porque eu coloquei uma pausa que vale o mesmo tempo da figura, entendeu? Então na primeira batida eu não toquei, e eu comecei a tocar nas outras, como se estivesse representando uma pausa e 3 semínimas depois dentro de 4 tempos. Explicando aqui rapidinho para vocês um pouco de termo técnico, tá? Aqui eu coloquei uma colcheia para eu conseguir te explicar as partes da figura, tá? Essa parte que sustenta a figura, que é o nosso pezinho dela, é a haste, tá bom? Eu coloquei ali as setinhas representando tudo certinho, que tá passando ali na foto para vocês. A parte de baixo da nota não é a bolinha, por isso que meu professor fica bravo. É a cabeça da nota, a gente chama assim. E lá em cima também não é a perninha, como todo mundo fala. É o nosso colchete, tá? É bem simples mesmo, é só você ver aí depois que o PDF vai estar com você, você vai estudando esses nomes para poder falar sempre da maneira certa. Um ponto importante. Se a gente usa, por exemplo, duas notas iguais, a gente pode juntar elas de uma forma que fique mais fácil para entender. Então aqui eu coloquei, ó, semelhanças. Eu coloquei duas colcheias, uma do lado da outra, só que coloquei também um sinal de igual, porque se você colocar uma linha para juntar as duas, uma só linha, tá? Porque isso também tem muita importância. Se você colocar duas linhas, já muda de figura. Se você colocar uma linha, para juntar as duas, continua sendo a mesma nota. Então ali tá, ó, tá, certo? Porque a gente precisa de duas para completar um tempo. Então, do outro lado ali, como eu coloquei o sinal de igual, a gente também tem a mesma coisa. Duas para completar um tempo só. Então, essa representação de uma linha para juntar as duas notas não faz tanta diferença, mas tem que escrever ela sempre certo para não acabar virando outra figura, tá bom? Lendo a primeira partitura. Aqui eu coloquei o pentagrama para vocês para explicar o que que é. Um conjunto de 5 linhas e 4 espaços que, quando há notas nele, acaba gerando sons. Então, nosso pentagrama são 5 linhas e 4 espaços que, quando colocadas figuras dentro deles, acabam virando sons reproduzidos por músicos que tocam depois. Aqui, hoje para vocês eu vou explicar sobre a clave de Sol, que é a clave do violão. A clave de Sol representa esse nome porque aqui eu já coloquei a nota representativa. Aqui na nossa segunda linha de baixo para cima, ó, a gente tem a nota Sol. Eu coloquei uma semínima aí para representar. E aqui, essa é a clave de Sol, aquela clave que todo mundo tem a tatuagem, sabe? Então fica mais fácil de entender ela, até porque é a nossa clave, a clave do violão, a clave da guitarra. Então, sabendo que na segunda linha de baixo para cima a gente tem o Sol, aqui para baixo vamos ter as notas a partir do Sol decrescente e a partir do Sol crescente. Você pode ver que não tem só 5 linhas nesse exemplo que eu coloquei para vocês. Começa a aparecer umas outras linhas que não fazem parte do pentagrama. O nome dessas linhas são linhas suplementares inferiores e linhas suplementares superiores. Elas vão aparecer porque às vezes uma tessitura muito alta aparece e a gente tem que colocar elas para poder fazer a leitura na tessitura certa. Quanto mais para baixo, mais grave. Quanto mais para cima, mais agudo. Bora lá, nossa última partezinha agora. Acabei mudando de cenário, me teletransportei pra cá. Já tava também cansado de ficar falando um monte de nome de figura. É chato, eu sei galera, é chato, mas depois que você começa a ler, depois que você começa a tocar as músicas assim, fica bem satisfatório de tocar, sabe? Você sente que você evoluiu. Sem mais enrolação, eu trouxe aqui Asa Branca pra gente tocar, tá bom? Uma música bem conhecida. Inclusive eu tô tocando no violão de um cara que era apaixonado pelo Luiz Gonzaga, que era meu avô. Deus o tenha. Ele me deu esse violão aqui quando ele se foi, infelizmente, mas eu lembro dele sempre que eu toco com ele, né? Às vezes o pessoal me pergunta, mas por que Austin? Austin não é uma marca tão boa, mas o violão tem um valor simbólico pra mim, né? Beleza. Temos aqui o compasso 2x4, certo? O compasso 2x4 é isso daqui, ó. Se no outro a gente tava contando 1, 2, 3, 4, nesse daqui a gente vai contar 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pode perceber que sempre o 1 é o tempo mais forte, e ele que vai definir quase sempre qual que é o nosso compasso. Então vai ser assim, ó. O 4 você pode perceber que foi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ele sempre fica mais forte do que os outros. Então a primeira batida de qualquer compasso assim mais simples, é ele que vai definir qual que vai ser o nosso compasso, tá?
Indo por ele você vai conseguir ter uma maior base. Então se a asa branca aqui é 2, vai ficar assim, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Isso representa basicamente a hora que os acordes mudam, né? Então, 2, 1, 2, 1, 2. Você viu que nesse tempo aqui ele dividiu entre 2, ó? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Essa é a harmonia da música, né? A primeira parte da harmonia. Você pode ver que o compasso ele é essa brincadeira aí de trocar acordes, de usar mais de um acorde dentro de um compasso só. Inclusive, compasso, eu acho que eu esqueci de explicar para vocês. O compasso ele é só essa linha, subdivide o tempo e determina também o tempo de cada nota. Então, perdão por não ter explicado lá no comecinho, mas agora que é o mais importante, que é a hora que a gente está tocando a música, eu estou explicando aqui para vocês. Então, o nosso compasso, ele vai ser essa linha que está separando aí essas notas, tá? Agora eu já posso chamar de notas porque já está no pentagrama, né? Então, as nossas notas já estão aí e os compassos estão separando os tempos que a gente tem de limite para isso. Então ali, ó, tá vendo? Se a semínima, a nossa semínima é aquela... Eu vou colocando sempre na tela quando eu for falando, tá? A nossa semínima, agora falando nos termos técnicos que a gente já sabe, é a nossa cabeça da nota pintada junto com a haste dela. Nosso primeiro compasso, depois dessas duas colcheias juntas, a gente tem essas duas semínimas, né? Igual eu falei pra vocês. Onde tá representando a nota Mi e Sol. Eu vou estar circulando aí pra vocês ou fazendo uma setinha pra ficar mais fácil. Bem ali, você pode ver que a gente só tem duas. Mas por que duas? É igual eu falei pra vocês. O compasso ele determinou o tempo ali que a gente vai poder colocar, o tanto de figuras que a gente vai poder colocar para a gente ter uma base. Então a partitura é matemática. Por isso que nem tanta gente gosta assim de partitura. E ali só tem duas justamente porque só vale um tempo, entendeu? Então a nossa semínima vale um tempo. Se o nosso compasso é 2x4, dentro de cada compasso a gente pode colocar duas semínimas. Dentro do 2x4, tá? Mas conforme vai mudando cada compasso, a gente pode colocar figuras diferentes ou mais figuras dentro de um compasso só. Como eu estava explicando para vocês quando eu estava explicando das figuras lá, falando sobre o 4x4. Aqui no começo a gente tem uma coisa bem interessante. Essas duas primeiras notas, Dó e Ré, a gente que vai definir quando vai começar. Isso se chama uma anacruse. É um termo um pouquinho mais avançado, eu vou explicar aqui para vocês, ó. É quando a melodia começa antes do tempo ser contado. Então, essa nota Dó, Ré é o quando, lhe... Aí sim começa a contagem da música, entendeu? Quando, 1, 2, 1, 2, aí continua. Só que antes disso, se a gente for contar 2, não fica tão certo se entrar no compasso certinho, ó. 1, 2, quando lhe... Fica meio estranho, não fica? A melodia que começa antes do compasso da música vai ser o nosso Dó, Ré. E a gente vai definir quando que vai começar. Por isso que quando você está tocando em banda tem que ter bastante dessa comunicação de você falar com as outras pessoas. Se aqui no começo a gente tem duas colcheias e a colcheia vale meio tempo, para completar um tempo a gente vai ter que fazer isso daqui, ó. Tá, tá. Tá, 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 tá. É uma batida embaixo e uma batida em cima. Então, meio tempo, meio tempo. Tá, 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 tá. E lembra quando eu estava explicando para vocês das semelhanças? Essa primeira figura apareceu lá pra gente, que é a colcheia, só que ela tá junta com a outra colcheia. E a gente só vai conseguir juntar as figuras da colcheia pra frente, tá? Porque se a gente for juntar a semínima, que é aquela nossa nota que vai estar aparecendo aqui, sempre que eu vou estar falando, ou essa daqui, ó, a nota azul, a figura azul aqui atrás de mim, é uma semínima, tá bom? Se a gente fosse juntar com outra semínima aqui, não daria certo, entendeu? Porque já seria uma colcheia. Juntar mais um colchete aqui, colocar uma outra haste e mais uma bolinha pintada. Já viraria a nossa colcheia, entendeu? Por isso não dá certo. Então da colcheia pra frente a gente pode juntar as notas. Isso já te dá um norte pra você saber, ó, ali tem duas figuras juntas. Então essas duas figuras juntas é uma colcheia, porque só tem um colchete. Quando tem dois colchetes é a semicolcheia, quando tem três é a fusa, quando tem quatro é a semifusa. E assim a gente consegue ler as partituras e diferenciar uma figura da outra. Então, se para completar um tempo, a nossa anacruz ali só tem um tempo, porque tem duas colcheias, então duas colcheias representam um tempo, a nossa anacruz vai ser isso daqui, ó. Tá, 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 tá. Uma batida embaixo e uma batida em cima, já cantarolando as notas que estão ali. Tá, 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 tá. Eu vou dar um boi para vocês, uma colher de chá, que é deixar o nome das notas aí embaixo, tá? Eu sempre peço que vocês tentem encontrar as notas de uma outra música que você for tirar, sem escrever o nome das notas embaixo, porque senão você não consegue se acostumar, entendeu? Mas aqui, como é a nossa primeira aula, tudo bem. Vai ficar então, tá, 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 tá. Lembra que quanto mais baixo, mais grave, quanto mais alto, mais agudo, então esse nosso Dó, Ré vai ser aqui, ó. Dó, Ré, Dó, Ré, Dó, Ré.
Dó, Ré. Aí depois começa a nossa contagem. Mi, Sol. Então agora tocando a anacruse e o primeiro compasso. Ó, o primeiro compasso tem duas semínimas que valem um tempo. Então nossa pulsação tá aqui. 1, 2, 1, 2. Vou começar com a anacruse e cantarolar agora o resto, ó, até o fim do primeiro compasso. Tá, 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 tá. Beleza? Tá, 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 tá. Tá, tá. 1, 2. Começando o primeiro compasso. E o resto vai ser praticamente igual, galera, ó. É só você ir vendo ali as notas que tem que fazer. O jeito certo de tocar, do jeito que tá aqui, é aqui em cima. Se fosse pra tocar no dó aqui mais agudo, seria um pouquinho mais pra cima ali do pentagrama, tá? Então, perdão pelo erro. Mas aqui explicando pra vocês agora do jeito certo, ó. Dó, Ré, Mi, Sol, Sol, Mi, Fá, Fá. Viu? Mantém sempre ali o mesmo padrão até o nosso terceiro compasso. Aí depois, olha o que aparece ali pra gente. Uma pausa. E essa pausa, ela vale um tempo. É a nossa pausa de semínima. Você pode ver isso, conferir um pouco mais atrás no vídeo, ou se você já está com o PDF aí com você, você consegue agora assimilar que vale um tempo. É o tempo da semínima, tá bom? Vai ficar... Apareceu uma mínima no nosso, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sétimo compasso, vai aparecer a nota Mi isolada ali, só ela dentro do compasso. E apareceu só ela porque a nossa mínima vale 2 tempos. Viu como fica mais fácil de assimilar depois quando você já está fazendo na prática? Vou tocar tudo de novo, ó. Anacruse. Pausa. 1, 2. Manteve, tá vendo? Então a mínima mantém os 2 tempos completos. E aqui no próximo a gente tem uma pausa de colcheia, que é um pouquinho mais rápida. Então a gente costuma chamar ela de E. Então depois que passou do Mi aqui, ó, até o Dó, Dó, Ré, tá bom? Esse Dó, Dó, Ré vai ser um pouquinho mais rápido e vai ser no contratempo. Então presta bastante atenção nessa hora, que eu vou subir aqui minha mão. 2 colcheias, a gente completa um tempo, vai ser 2 batidas, né? Tá, 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 tá. Só que como a gente tem o tempo antes de começar uma colcheia, tem essa pegadinha, que é o nosso contratempo, aí que ele aparece. Aí vai ficar assim, ó. A primeira a gente não vai falar igual a gente tava falando, tipo assim, ó. Tá, tá. Agora vai ser só assim, ó. Tá, 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 tá. Só em cima, entendeu? Então tem que ficar bem esperto com isso daí. Do começo, né? Pausa. Foi o tempo de eu respirar, ó. Mas agora chamando ela da letra E. E. Viu? Então sempre fala a letra E ou alguma coisa que pode te ajudar, respira na hora, porque isso vai te dar um norte muito grande. Agora eu só vou completar aqui pra vocês, porque agora ficou mais fácil de entender. Já que você passou pelo primeiro pentagrama inteiro junto comigo, aí o resto vai ser tranquilo pra você, tá bom? Pelo menos dessa parte que eu coloquei aqui vai ser de boa. Do começo, anacruse. Pausa. 1, 2, E. Aí depois ele continua no segundo pentagrama, né? Aqui embaixo já. E. 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 A última durou 2 tempos também, foi a nossa mínima. E você pode ver que toda hora que passava aí pela pausa de colcheia, eu falava o E pra ajudar a gente a assimilar, entendeu? Fazendo mais uma vez, ó. Mi, Sol, E. 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 Fechou, galera? É isso, então. Essa foi a nossa aula de iniciação à partitura. Eu espero muito que você tenha entendido. Eu vou aqui para os agradecimentos. Tem alguns recados que eu tenho que dar para vocês. Muito obrigado por assistir. Deixe o seu like. Inscreva-se e ative o sininho. Quase que eu esqueço de falar isso. Em breve o nosso dicionário de acordes também vai estar saindo. Então fique esperto sempre na descrição dos vídeos que o nosso dicionário de acordes está com muito conteúdo. E não vai ser só livro, igual todo mundo passa. O nosso dicionário de acordes vão ter aulas para te auxiliar a como ler e como estudar ele e também como aplicar. Então fica sempre esperto aí.
na descrição dos vídeos, que em breve vai estar saindo, mas a gente vai fazer uma live ou algum vídeo explicativo, explicando tudo. Faça o trabalho de compartilhar com uma pessoa que quer aprender sobre o assunto, se esse assunto te ajudou. Eu espero que não tenha ficado muita informação, porque partitura é um pouquinho chatinho mesmo, igual eu falei pra você, já estava cansado de ficar falando nome de figura. O bom é fazer na prática, mas espero que tenha dado pra entender. Você é top demais por ter assistido até aqui. Terminando de agradecer com mais uma fotinha de brincadeira, aquelas piadas bestas que eu sempre coloco. Até o próximo vídeo, tamo junto, falou! O PDF tá aqui embaixo, tá? É só ir lá e pegar.